Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, seja lá qual for o horário que você está assistindo a videoaula. Mas então nós chegamos à última aula desse tema, sistema nervoso. É um tema extenso, é muita coisa, é muita informação. É um tema que dá trabalho, mas que é muito interessante de se estudar. Então, a gente termina aqui nessa última videoaula, nós vamos falar sobre algumas patologias que vão aparecer para vocês que acometem o sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Ou seja, no final das contas, a gente vai ver quem é aquele paciente que chega para vocês, que vai chegar para vocês com algum tipo de trauma, ou de lesão, ou de alguma doença causada por bactéria ou por vírus. Enfim, quem é o paciente que vai chegar com acometimento de sistema nervoso e que vocês vão ter que ter algum domínio. A parte de anatomia propriamente dito, a gente já meio que encerrou. Mas eu achei importante a gente produzir essa videoaula adicional, porque a gente vai correlacionar um pouquinho desses conhecimentos que a gente já obteve para poder falar um pouco de patologias, porque no final das contas é isso aqui que vai chegar para a gente no nosso trabalho, né? Não vai chegar uma aula de anatomia, vai chegar um ser humano, uma pessoa ali com uma determinada afecção, com um trauma, e a gente vai ter que saber, entender ali mais ou menos o que está acontecendo com esse paciente, tá? Então, vamos começar logo de cara com trauma raquimedular, é o famoso TRM. O que é um trauma raquimedular? É uma lesão por qualquer causa externa, ou porque foi um mergulho em água rasa, a pessoa mergulhou de cabeça, não viu, não conhecia o fundo daquela piscina, ou daquele riacho, ou daquela lagoa, ou do que quer que seja, bateu a cabeça ali, fez um trauma raquimedular, ou um acidente de carro, de moto, pessoas vítimas de violência urbana. Então, são todas situações que vão levar a uma lesão de causa externa, então, ou seja, algo de fora, que está causando uma lesão direta na coluna vertebral, nas vértebras dessa pessoa. Isso pode incluir ou não a medula espinhal propriamente dita, ou ramos ali das raízes nervosas, em qualquer um dos segmentos, seja cervical, dorsal, lombosacral, tanto faz, tá? Então, trauma raquimedular, tenho ali uma lesão de vértebra, pode ou não acometer medula. Se não acometer medula, muito que bem. Mas, como a vértebra ela está ali justamente protegendo essa medula espinhal, não é incomum que uma lesão de vértebra também leve a uma lesão de medula espinhal. Tranquilo? Pode ser em qualquer segmento ali, daqueles segmentos que a gente estudou lá da medula vertebral. Lembra que a gente estudou lá que o segmento cervical vai até C8, não é até C7 como as vértebras. Aí a gente viu lá a torácica com 12, lombar com 5, a sacral com 5 também, 5 divisões, e a coxígea com 1. Pois é, pode ser em qualquer um daqueles segmentos, desde a cervical até a lombar ou sacral. O que pode acontecer quando eu tenho uma lesão nessa medula espinhal? Eu posso ter perda de sensibilidade, motricidade ou de função autonômica, ou de tudo junto. Então, posso ter aquele paciente que ele perdeu só motricidade, ou seja, a capacidade de movimentar, mas ele não perdeu sensibilidade. Ou eu posso ter um paciente que ele perdeu motricidade, perdeu função autonômica, mas não perdeu sensibilidade. Então, assim, pode ser em separado, pode ser os 3 juntos, pode ser 2, não precisa necessariamente ser os 3 juntos, tá? E o que é essa tal dessa função autonômica que eu tô falando? São aquelas funções que dizem respeito ao sistema simpático e parasimpático, que a gente já falou em aula anterior. Então, uma função autonômica que é comum esse paciente perder é o controle de esfíncter. Ou seja, é aquele paciente que ele perde a capacidade de segurar a urina e as fezes, tá? Então, às vezes é um paciente que você tem que sondar, porque ele não tem mais controle de esfíncter vesical, então, ou seja, ele perde urina. É um paciente que às vezes ele precisa usar uma fralda, por exemplo, porque ele perde controle de esfíncter, ali, do esfíncter anal, então ele não consegue segurar essas fezes. Então, esse é o exemplo mais clássico, tá? Mas podem ter outros também. Vai ali naquela listinha ali que a gente fez lá de sistema nervoso, do sistema autonômico, simpático, parasimpático, para você poder recordar aí quais são essas funções autonômicas, tá?
E aí, a perda da função, ela vai se dar logo abaixo do local onde eu tive a lesão. Então, por exemplo, se o seu paciente sofreu um acidente e ele teve uma lesão na vértebra C5, e por consequência, ali no segmento medular correspondente, ele vai perder função de C5 para baixo, nunca para cima, tá bom? E aí, quando a gente vai falar lá do tipo de lesão que ocorre, podem ser de dois tipos, lesão primária e lesão secundária. O que é uma lesão primária? A lesão primária é quando a transferência de energia cinética, ou seja, quando o impacto externo se dá todinho na medula. Então, eu tenho aquela energia cinética diretamente contra a medula, tá? É uma lesão direta contra aquelas células nervosas, contra aqueles vasos, aquelas veias, aquelas artérias, aqueles capilares. E isso vai fazer com que haja uma hemorragia, então, ou seja, saída de sangue desses vasos e, por consequência, a necrose, ou seja, a morte daquela substância cinzenta, que é aquela região ali do corpo dos neurônios, tudo bem? Além disso, eu posso ter ruptura, né, o rompimento dos axônios desses neurônios, lesão celular nervosa, então estou tendo morte de célula, rotura de vaso sanguíneo e ela pode ocorrer até 8 horas após o trauma. Então, ou seja, eu posso ter sofrido um acidente aqui nesse exato momento, mas eu vou começar a ter o aparecimento dos sintomas dessa lesão depois de umas 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. A gente ainda vai classificar como uma lesão primária. E a lesão secundária, o que é? É uma lesão de células e axônios que não foram inicialmente lesados. Então, assim, não teve uma lesão primária, tá? Então, a princípio, aquela energia não foi direta ali naquelas células, naquela parte da medula. Porém, aquela lesão, ela diminuiu o fluxo sanguíneo naquele local, ou seja, causou o que a gente chama de isquemia. Como a lesão fez com que houvesse uma diminuição do fluxo sanguíneo, lembra aí, sangue leva nutriente para a célula. Leva oxigênio, leva glicose, leva minerais, leva a célula do sistema imune, leva tudo que a célula precisa para se manter viva. Só que a lesão, essa lesão secundária, diminuiu esse fluxo sanguíneo. E o que vai acontecer com essas células que vão deixar de ser nutridas porque o fluxo sanguíneo está diminuído? Elas vão morrer, certo? Então, isso vai causar uma alteração, lesão no canal vertebral, hemorragia, edema inchaço, tá? Redução da pressão arterial sistêmica. Então, vou ter um monte de alterações. E percebam que trauma raquimedular, nem sempre ele acontece ali na hora. Então, pensa ali naquela cena clássica, daquele paciente que daquela pessoa que sofreu um acidente de carro, tá lá preso na ferragem, vai lá o SAMU, vai lá, retira aquele paciente, coloca ali na tábua, imobiliza aquele paciente, prende ele, coloca colar cervical, coloca o head block, que são aqueles bloquinhos para segurar, para impedir que o paciente lateralize a cabeça. Então, imobiliza aquele paciente todinho. Qual que é a primeira coisa que esse paciente fala? Cara, não precisa, eu tô bem. Eu tô mexendo minhas pernas, eu tô bem, não tô sentindo nada, tô tranquilo. Mas vocês já perceberam que mesmo assim, eles mantêm, mesmo que o paciente jure de pé junto que ele não está sentindo nada, eles mantêm tudo. Mantém esse paciente na prancha, mantém com colar cervical, mantém tudo. Mantém o paciente imobilizado. Outra situação, todo mundo já deve ter ouvido falar na recomendação de que quando alguém sofre um acidente, que essa pessoa não pode se mexer. Você tem que deixar a pessoa deitadinha ali, sem se mover. E as pessoas, em geral, fazem o contrário, né? Caiu, a primeira coisa que faz é levantar e... Opa, tô bem. E, na verdade, isso é inadequado. Mas por que essa preocupação? Por que essa preocupação lá do profissional do SAMU? Essa recomendação que as pessoas dão de, olha, sofreu um acidente, você tem que ficar imóvel. Mesmo a pessoa estando se sentindo bem. Porque as lesões, tanto a lesão primária quanto a lesão secundária, na minoria dos casos, ela se apresenta logo de cara.
o percentual de pessoas que sofreu acidente, na hora a pessoa já fala, não tô conseguindo mexer minhas pernas, não tô sentindo minhas pernas, não tô sentindo nos meus braços, essa situação é minoria. A maioria das pessoas vão começar a aparecer o sintoma depois. Por isso que a gente pega no pé do paciente, fica quietinho, não se mexe. Tranquilo? Então, esse erro aqui vocês já não vão cometer e vocês já sabem agora o porquê. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver um exemplo de um trauma raquimedular. Então, percebam aqui que eu tive uma fratura de uma vértebra. Essa vértebra, ela foi estraçalhada mesmo, foi quebrada em vários fragmentos. E, além disso, ela foi empurrada para trás, né? Ou para frente, depende da posição que você está vendo. Mas ela foi empurrada e, quando ela foi empurrada, ela comprimiu a medula espinhal. E aí, nós temos um trauma raquimedular. Tudo bem? Então, tá. Aí, a lesão, o trauma raquimedular, ele vai causar uma perda abaixo do local da lesão, tá? Então, nesse desenho aqui, a gente tem aqui de novo, temos aqui a imagem dessa moça que está aqui representada. A parte em azul são os locais onde ela perdeu o movimento, tá? Então, por exemplo, um paciente que teve lesão em C4, na altura da vértebra C4, ele vai ter uma tetraplegia. Mesma coisa em C6, só que em C6 ele vai continuar a ser tetraplégico, porém ele vai movimentar aqui as musculatura de ombro, ele vai ter algum movimento, porém continua sendo tetraplégico. Uma lesão em T6 vai levar a uma paraplegia, então, ou seja, a pessoa vai perder movimento mais ou menos ali na linha dos mamilos, na linha mamilar. No caso de uma lesão de L1, por exemplo, o paciente também vai ter uma paraplegia, porém, a perda de movimento vai ser um pouquinho abaixo ali de crista ilíaca, mais ou menos na altura da genital, tá bom? E aí, termos que são importantes, que vocês precisam saber, esses termos vão fazer parte do dia a dia de trabalho de vocês. O que é uma paraplegia? É a perda de movimento de membros inferiores. O que é uma tetraplegia? É uma perda de movimento tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Tranquilinho até aqui? Então tá bom, vamos seguir esse assunto. Outro termo que a gente precisa conhecer é o tal do trauma crânioencefálico. Trauma crânioencefálico que também a gente ouve falar popularmente como traumatismo craniano. O que é o trauma crânioencefálico ou como a gente utiliza mais a nomenclatura TCE? Uma TCE, ele ocorre quando você tem uma força externa que está causando um ferimento, um trauma diretamente no encéfalo. Então, aí a gente já não está mais falando de medula espinhal, a gente está falando mesmo de encéfalo. Então, vai pegar ali os ossos do crânio e podem ou não causar uma lesão diretamente no cérebro, tá? Então, para ser traumatismo crânioencefálico, na verdade, desculpa, eu tenho que pegar ossos ali, a parte de ossos, e também eu tenho que pegar o encéfalo. E aí, o trauma crânioencefálico pode ser dividido em dois tipos. Aberto, que é, por exemplo, quando eu tenho um dano causado por um projétil, uma bala, né? Uma bala de uma arma, alguma coisa do tipo. Um projétil ou um objeto perfurante, faca, facão, canivete, sei lá, chave de fenda, vergalhão de material de construção, enfim. Algo que cause esse trauma vindo de fora para dentro. Eita, para dentro foi fogo. Mas algo que vai causar esse trauma aberto, tá vindo de fora para dentro e tá deixando um ponto de origem, uma abertura, por isso que o nome é trauma aberto, e pode ser também o trauma fechado, como, por exemplo, quando a pessoa ela sofre um acidente, quando, por exemplo, o indivíduo bate o carro e ele é jogado para frente e depois para trás. Então, ou seja, ele não bateu a cabeça em nada, mas o simples fato dele ter movimentado a cabeça com muita força faz com que o encéfalo se choque contra os próprios ossos do crânio. Então, o que está traumatizando ele é o próprio osso do crânio. O cérebro dele se chocou contra o osso do crânio, tá?
E aí, esse trauma crânioencefálico fechado pode ser dividido em hemorragia intraparenquimatosa, que é quando eu tenho uma contusão hemorrágica, então, ou seja, uma contusão que sai sangue, ou uma laceração, um rasgo mesmo no encéfalo. E pode ser uma hemorragia extraaxial. Hemorragia extraaxial divide-se em 3 tipos. Extradural ou epidural, que é a mesma coisa, que é o traumatismo que se dá entre o osso craniano e a dura mater. Pode ser subdural, que é aquele traumatismo que se dá entre a dura mater e a aracnoide. E pode ser uma hemorragia subaracnoide, que é aquele que se dá entre a aracnoide e a pia mater. Olha, lembra lá das meninges que a gente estudou em aula anterior? Não lembra quem que é pia mater, não lembra quem que é aracnoide, não lembra quem é dura mater. Volta lá, que aí a gente já percebeu que a gente tem aí algo que a gente está boiando, tá? Vamos continuando, então. Vamos falar agora do acidente vascular encefálico, vulgo AVE, também conhecido como AVC, também conhecido como derrame, tá? Derrame é termo popular, tá? A gente vai falar trauma crânioencefálico, ou pode falar, a gente vai usar acidente vascular encefálico, no máximo acidente vascular cerebral. Derrame a gente não fala, hein? Só se for com o paciente. O que é o tal do AVE? O acidente vascular encefálico, ele pode ser causado tanto por uma obstrução de uma artéria, então eu tenho ali, por exemplo, uma bolinha de plaquetas ou uma bolinha de gordura que vai entupir uma artéria, e isso vai levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo naquela região do cérebro, porque eu tenho ali aquela artéria entupida, tá? Ou eu posso ter também uma ruptura mesmo de uma artéria. Então, rompeu aquela artéria ali e aquele sangue está extravasando todo por aquele encéfalo. E aquilo ali está comprimindo aquele cérebro, porque eu tenho muito sangue saindo e comprimindo esse cérebro. O que vai acontecer? Esses neurônios que são alimentados por aquela artéria que foi atingida, ou porque ela rompeu, ou porque ela entupiu, vão ficar sem oxigenação, sem glicose, que neurônio é muito ávido por glicose, ele necessita de glicose. Oxigênio e glicose é o que eles mais precisam na vida. Então, o que vai acontecer? Essa área essa região que aquela artéria estava irrigando, estava levando glicose, estava levando oxigênio, ele vai deixar de ser irrigado. E o que vai acontecer com esses neurônios dessa região? Eles vão morrer, tá? E isso é o que estabelece uma lesão neurológica, que a grosso modo é irreversível, bem a grosso modo, e que muitos podem, e depois dessa lesão, esse paciente ele pode apresentar aí problemas motores e problemas de fala também, em especial. Tranquilo até aqui? Vamos falar aqui de mais uma doença aqui. Na verdade, mais uma doença não, nós vamos falar de crise convulsiva. Isso daqui, meu povo, vocês vão ver tanto na vida de vocês, tanto. É um quadro tão comum que vocês vão enjoar de ver crise convulsiva, tá? Então, quem nunca viu uma crise convulsiva, vá se acostumando, porque vocês vão ver muito. É uma cena que, para quem nunca viu, a primeira vez que se depara com um quadro desse, a pessoa fica meio assustada, mas crise convulsiva é saber manejar, é manter a calma, saber como agir, que vai dar tudo certo. Primeira coisa que a gente vai falar sobre crise convulsiva. O que é epilepsia? Tem autores que eles falam assim, a epilepsia não é uma doença, mas um conjunto de sintomas, tá? Mas vamos colocar aqui. A epilepsia, ela não é um conjunto, na verdade, de sintomas que podem se apresentar de diversas formas clínicas. Em geral, epilepsia aparece bem cedo, antes dos 18 anos de idade, e pode ser causado por vários motivos. Então, anomalia congênita, algumas doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes de traumatismo craniano, tumor cerebral e etc. Qual que é a principal manifestação? Crise convulsiva. Crise convulsiva não tem só um tipo. Aquela que a pessoa se debate toda, que é a tônico-clônica, ou a do tipo grande mal, tem vários nomes aí, é a que a gente mais facilmente reconhece, porque você bate o olho, você sabe que a pessoa está tendo convulsão.
mas nem todas são assim, tá? Existem, por exemplo, crises que são só uma crise de ausência. É como se a pessoa se apagasse por alguns instantes e depois voltasse, tá? Então, nem toda crise convulsiva é fácil de você bater o olho e saber do que se trata. Porém, o que é importante? Vocês saberem como manejar quando vocês estiverem diante de uma situação dessa. Provavelmente vocês vão ver isso aqui, provavelmente não, vocês vão ver isso aqui com mais detalhe quando vocês forem ver lá a parte de urgência. Não sei, acho que vocês vão ver isso mais em... Não sei que matéria vocês vão ver mais crise convulsiva. Mas o manejo vocês vão ver com certeza daqui pra frente, tá? Mas vamos só antecipar aqui. O que a gente faz quando a gente está diante de um paciente com uma crise convulsiva? Primeira coisa, mantenha a calma. E acalme e tente manter o controle de quem está perto, tá? Porque é comum as pessoas meio que entrarem em pânico e tal. Mantenha a calma e tente manter o ambiente controlado. Se a pessoa tiver com alguma coisa prendendo o pescoço, então gravata, echarpe, aquelas blusas muito apertadas no pescoço, tenta soltar o pescoço, tudo que tiver em volta do pescoço dele, tá? Deixa bem soltinho o pescoço dele para ele poder ter bastante espaço para respirar quando ele voltar. Próximo ponto, fica do lado desse paciente. Nada de deixar paciente tendo crise convulsiva e escorrer para pedir ajuda. Primeiro espera, se você não tem como gritar alguém para te ajudar, espera o paciente terminar de convulsionar, tá? Fica ali quietinho do lado dele. Tá bom? Você vai ficar do lado até quando? Até que ele volte a respirar normal e vá começando a acordar. Geralmente o acordar é um pouquinho mais lento, porque é comum eles dormirem mesmo logo após a convulsão, porque é uma atividade elétrica muito intensa, então é comum a pessoa apagar e dormir, mas que pelo menos ela volte a respirar normalmente. Próximo passo, vira a pessoa de lado. Deixa a pessoa de ladinho com a cabeça virada para baixo e baixa, a cabeça baixinha. Vocês podem colocar outra coisa, apoia a cabeça dessa pessoa. Se é ruim você apoiar com a mão, tá? Porque ele se debate muito, pode até machucar a tua mão. Mas pega um jalequinho, pega alguma coisa, uma toalha e tenta apoiar um travesseiro, qualquer coisa, e tenta apoiar a cabeça dele. Porque o paciente com a cabeça de lado, como ele se debate muito, ele vai ficar batendo a cabeça na parede. Ele vai na parede não, perdão, no chão, e ele vai se machucar, tá bom? Então protege a cabeça dele para ele não ficar se debatendo. Outra coisa, por que você tem que virar esse paciente de lado? Porque é muito comum eles salivam muito durante a convulsão, porque eles perdem o reflexo de engolir, tá? Então, eles não engolem durante esse processo. Então, junta muita saliva na boca. Ou, às vezes, ele pode vomitar também. Então, é importante que ele fique lateralizado para quê? Para ele não engasgar com a própria saliva ou com vômito, por exemplo. Ou se ele tiver com algum alimento na boca, que ele não engasgue com aquilo ali, tá? Bom, é importante que você tenha um seguinte detalhe, tenha o seguinte cuidado. Existe uma crença popular de que você tem que colocar alguma coisa na boca dessa pessoa que porque, como é que fala? Porque ele vai morder a língua, porque vai engolir a língua, porque vai não sei o quê. Não coloca nada na boca desta pessoa. Não inventa de colocar teu dedão lá dentro da boca do paciente. Lembre aqui que na boca a gente tem um masseter, que é um músculo muito forte. Você vai perder seu dedo, tá? Ele vai arrancar teu dedo no dente. Não enfia o dedão dentro da boca do paciente. Também não coloca colher, qualquer coisa que seja, tá? Porque o que vai acontecer? Digamos que eu coloque uma colher, para não morder a língua. Tá, ele não vai morder a língua, mas ele vai quebrar os dentes todinho. Porque a força que eles fazem é muito grande, tá? Ah, Letícia, mas ele vai morder a língua, vai machucar. Gente, língua é músculo. Músculo regenera, vai machucar mesmo, mas aquilo ali depois passa uma pomadinha ali, uma pomadinha oral, faz um cuidado ali e vai ficar tudo bem. Agora, se ele quebrar um dente é muito mais complicado, principalmente porque ele pode engolir esse dente, o que é pior ainda, tá bom? Outro detalhe, é muito comum esses pacientes perderem controle de esfíncter, tá? Então, pode acontecer dele
dele urinar na roupa, dele defecar na roupa. Então, é importante que você mantenha um ambiente de privacidade para ele, porque o paciente fica muito constrangido quando ele acorda e ele percebe, por exemplo, que ele urinou na própria roupa, tá? Mulheres que estiverem de saia, de uma roupa mais curta, tenha sempre o cuidado de preservar a intimidade dessa paciente, tá? Se puder jogar um lençolzinho em cima, uma blusa, um jaleco, o que quer que seja, para poder cobrir essa mulher, para poder cobrir essa pessoa, para que ela não se exponha, é o ideal. Tranquilo? Vamos seguir a vida então. Vamos falar agora de algumas doenças degenerativas do sistema nervoso. Tá? A primeira que a gente vai falar, que é bem conhecida, é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, em geral, se apresenta a partir dos 60 anos de idade. Pode acontecer na forma mais precoce, na casa dos 40, também pode. Mas, em geral, é com pessoas idosas mesmo, depois dos 60. E é causado por alterações, assim, por destruição de neurônios de uma região do cérebro chamada substância negra. E também do corpo estriado, tá? Que são regiões específicas lá do encéfalo. Que são dois importantes centros motores que estão lá no cérebro em específico, tá? A pessoa, quando ela é afetada, ela vai começar a apresentar movimentos lentos. Ela fica com movimentação lenta. Ela tem uma rigidez corporal, porque parece que o paciente está andando como se fosse uma tábua. Ele perde aquele movimento que a gente precisa para poder se movimentar, tá? Para poder caminhar. Ele tem um tremor que é incontrolável. Não tem a ver com estar nervoso, ele treme constantemente. E ele não consegue controlar aquilo. Então, não adianta, por exemplo, tem gente que acha que segurando a mão da pessoa ela vai parar de tremer. Não é, é incontrolável. O tremor é porque ela tem uma lesão em áreas do cérebro responsáveis pelo controle motor, tá? Além disso, ela vai ter uma acentuada redução da quantidade de dopamina, que é um neurotransmissor que é fabricado pelos neurônios do corpo estriado, tá? Então, a perda dessa dopamina é quem vai fazer com que essa pessoa comece a apresentar todos esses sintomas que eu mencionei para você, tá? É uma doença degenerativa progressiva. O tratamento tem como função protelar, atrasar o agravo do quadro, mas é inevitável, a pessoa vai regredindo até que ela venha a óbito, tá? Mas o tratamento, ela tem como função jogar ali a piora desse quadro mais para frente possível. Porém, lembrando que, uma vez que eu tenho déficit, eu não consigo voltar para um estágio anterior, tá? Então, eu não posso, por exemplo, se eu já tô lá acamada por conta de Parkinson, vou tomar ali uma medicação, vou tomar ali um levodopa, pronto, vou voltar a andar. Não, ela é progressiva e o tratamento não faz com que eu volte para um estágio anterior. Ele impede apenas que eu piore, tá? Eu atraso essa piora. Próxima doença, talvez vocês não vão ver muito, que é a doença de Huntington, também conhecida como Coreia de Huntington. É parecido, lembra um pouquinho Parkinson, mas começa um pouquinho mais cedo, em torno dos 40 anos de idade. A pessoa vai perdendo progressivamente a coordenação de movimento voluntário, vai perdendo a capacidade intelectual, então a capacidade de raciocínio, de memória, então vai se esquecendo das coisas. E o que causa essa doença? Morte de neurônio do corpo estriado. Pode ser hereditária, tá? Então, assim, eu tenho a doença, eu posso passar isso para um filho meu, como está apontado aqui na imagenzinha aqui do lado, e se trata, na verdade, de uma mutação genética. Eu tenho essa mutação genética, vou passar para os meus descendentes, 50% de chance deles terem ou não a doença. Próxima também super conhecida das doenças neurodegenerativas, doenças de Alzheimer ou Alzheimer, fala do jeito que você achar melhor, os dois estão certos. Mas a doença de Alzheimer, que também é bastante conhecida, assim como Parkinson, são as duas grandes doenças neurodegenerativas que a gente vai ver no nosso dia de trabalho. Ela é causada, na verdade, ela tem como característica essa perda progressiva da memória, tá? A pessoa vai começando a ter aos pouquinhos
dificuldade em realizar atividades simples, a pessoa vai tendo mudança de humor, então é muito comum a gente pegar lá o idosinho e achar que o idoso está com uma depressão, medicar ele como depressão e na verdade ele já está começando a instalar um Alzheimer e aí a gente não percebeu, tá? Então esse paciente vai ter mudança de humor, comportamento agressivo, tá? Então, todos esses sintomas, por que é difícil às vezes diagnosticar Alzheimer? Porque é uma doença que, em geral, o quadro inicial a gente confunde muito com coisa de velho, chatice, de ai, é velho rabugento. Cuidado com ficar classificando o vozinho lá como velho rabugento. Às vezes ele está instalando aí um quadro grave, já está desenvolvendo Alzheimer e a gente está achando que o vovozinho é rabugento, hein? Cuidado com isso daí. Vamos ficar de olho nos vozinhos, hein? Muito cuidado com os vozinhos, principalmente em época de coronavírus. Vamos continuar. Então, o que o paciente com doença de Alzheimer ele apresenta? Numa fase inicial, ele vai ter ali aqueles lapsos de memória que assim, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Ai, eu saí de casa para fazer um negócio e eu não lembro. Ou sai de casa e do nada esquece onde mora e fica perdido. Isso é muito comum acontecer, tá? Vovozinho sair para poder ir na lotérica lá pagar uma conta e se perder no meio do caminho, ficar perdido, porque não lembra onde mora. Mudança de comportamento, então o idosinho que era mais introvertido do nada vira uma máquina de falar, tagarela ou vice-versa. Perde senso de direção, começa a ter atitude mais agressiva que o normal, dificuldade para focar, para aprender informações novas, uma teimosia, tá? Então, o doente, ele insiste em dizer que não tem nada de errado com ele. A gente tá falando, a gente tá vendo, ele tá falando, não tem nada. Vocês que estão querendo falar que eu sou louco, eu não tenho nada. E aí você vai tendo um agravamento progressivo, tá? Do mesmo jeito lá que em Parkinson, você tem que instituir logo um tratamento para impedir que a doença progrida. Então, tá na fase inicial, tá bom, vamos tentar protelar ao máximo, atrasar ao máximo a progressão dessa doença. Porque daí você já tem uma fase intermediária e você já tem uma fase grave, que o paciente começa a ter dificuldade para engolir, ele não consegue mais andar, ele não reconhece mais ninguém, ele entra em um estado de dependência total, ele vai começando a ter problema de circulação, vai começando a ter ferida na pele porque fica muito tempo deitado, tá bom? Então vamos ficar de olho, vamos tomar cuidado dos vovozinhos com Alzheimer. Depois dê uma parada nesse vídeo, olha com calma esse quadrinho, vai decorando aqui esse quadro clínico da doença, porque infelizmente é um quadro que a gente vai ver bastante, tá? Felizmente, as pessoas estão vivendo mais, então a nossa expectativa de vida tem aumentado, porém, com isso, as pessoas começam a ter mais doenças características da idade. Vamos falar de doenças infecciosas do sistema nervoso. O que acontece? Vírus, bactéria, protozoário, verme, fungo, um monte de coisa pode causar uma doença infecciosa no meu sistema nervoso central. E aí vai causar doença de todo tipo de gravidade. Só que isso vai depender muito do agente infeccioso, do estado físico e da idade da pessoa que está afetada. Então, por exemplo, um bebezinho recém-nascido, se ele tiver uma infecção do sistema nervoso central, pode ser algo muito mais grave do que, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, que também pode ser muito mais tranquilo para uma pessoa de 20 anos, quando comparado a um vovozinho de 80. Então, o que acontece? Vou focar aqui em meningite. Diversos tipos de vírus ou de bactérias, enfim, podem atingir as meninges. Então, quando eu tenho uma infecção que pega meninge, que são aquelas membranas lá que envolvem o sistema nervoso central, eu vou ter um quadro de meningite. A meningite pode ser viral, quando é causada por um vírus, pode ser meningite bacteriana, quando é causada por uma bactéria, pode ser meningite fúngica, quando é causada por um fungo, que é bem menos comum, mais comum é a viral, em segundo a bacteriana, que é bem mais grave, tá? Mas existem outras. Então, se eu tenho uma infecção que pega encéfalo, eu vou dizer que o nome é encefalite. Se eu tenho uma doença que pega, uma infecção que pega a medula espinhal, a gente dá o nome de poliomielite. No Brasil, não existe mais casos de poliomielite e isso se deve
em virtude da vacinação. Portanto, gente, é triste quadro de poliomielite, tá? Eu conheci uma pessoa só com poliomielite. É um quadro triste, porque a pessoa ela perde totalmente, assim, ela perde movimento. Essa moça que eu conheci, ela tinha uma atrofia, assim, nos membros inferiores, ela tinha muita dificuldade para poder caminhar. É uma menina que sofria bullying na escola, tinha um psicológico todo arrasado por causa dessa doença, tá? Então não brinque, é uma doença muito séria que felizmente a gente erradicou por conta da vacinação. Portanto, se você aqui que está aqui fazendo esse curso e que em algum momento você caiu nessa conversa de que não se pode vacinar, esquece isso, é furada. Vacina não é para fazer mal e a Terra não é plana. Pronto, falei. Continuando, se for a meninge, como eu já disse, a gente fala que o nome da infecção é meningite. Vamos focar aqui na meningite, que é o mais importante de tudo isso daqui que a gente já viu. Um processo de inflamação da meninge, que é o que a gente chama de meningite, pode ser causado por infecção viral, que é a mais comum, ou também pode ser por bacteriana, que é a mais grave e a menos comum, felizmente. É mais comum você ver meningite bacteriana do que, perdão, mais comum a gente ver meningite viral do que bacteriana. A meningite fúngica ela é mais comum em pessoas com imunodepressão. Então, HIV/AIDS, pessoa que está fazendo tratamento com quimioterapia, é mais comum nesses pacientes, mas também existe. As vacinas podem prevenir. Olha a gente falando de vacina de novo, gente. As vacinas podem prevenir algumas formas mais graves e mais comuns de meningite, tá? Felizmente. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, vômito, rigidez de nuca, dor no pescoço, febre, manchas avermelhadas que podem ser observadas em alguns casos. Os principais agentes etiológicos bacterianos envolvidos: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae ou pneumoniae, dê um nome que vocês acharem melhor, e a Haemophilus influenza do grupo B, tá? Isso entre as bacterianas, tem ainda as virais, que são outros tantos. Aqui só uma imagem só ilustrativa, não sei se vocês já viram alguém falando assim, a pessoa precisa colher líquor, precisa fazer punção licórica, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é só uma imagenzinha aqui ilustrativa, mostrando para vocês como é que a gente faz essa punção licórica, tá? É um procedimento que é feito pelo médico, que o profissional técnico em enfermagem pode auxiliar esse profissional, aliás, pode não, ele deve auxiliar esse profissional para realizar esse procedimento, tá? Então, é muito importante que vocês já vão se familiarizando. Em algum momento, vocês vão ver uma punção licórica na vida de vocês. Então, o que que acontece? O médico, ele vai lá com uma agulha bem comprida, ele vai passar, ele tem ali técnica correta para você localizar exatamente ali a vértebra, o local que você quer. Pode ser com o paciente deitado aqui, lateralizado, em uma posição meio fetal, como tá na imagem, ou ele pode estar sentado, tá? Varia muito de médico para médico, cada um tem suas preferências, enfim. Mas a maioria acaba pedindo para o paciente fazer deitadinho mesmo. Você vai passar com essa agulha bem grandona, que vai passar por entre as vértebras, vai chegar ali na subaracnoide, no espaço subaracnoide, onde você tem o líquor correndo, tá? Vai pulsionar esse líquor e vai mandar para análise. Aqui uma imagem da coleta do líquor sendo feito. Então, o médico já introduziu essa agulha comprida, já chegou ali em espaço subaracnoide e já está drenando ali esse líquor que é colocado num frasco específico para ser mandado para laboratório. Sai um sanguinho mesmo, porque você está perfurando, você vai passar por camada de músculo, então sai um sanguezinho mesmo. E aqui, só para vocês poderem comparar, alguns tubos de ensaio contendo o líquor que foi coletado. Líquor, ele tem que ser transparentinho, que nem esse primeiro aqui que está mostrando para vocês aqui à sua esquerda, tá? Todos os demais já estão ali com alguma coisa de estranho, já tem algum processo infeccioso aí. Olha esse último, é sangue puro, tá? Então, olha como é grave o quadro desse último aqui. Aqui um quadrinho com um resumo, tanto de meningite quanto de poliomielite, que a gente já comentou.
pausa esse vídeo, veja com calma, tá? São alguns sinais e sintomas que eu já comentei com vocês, tudo bem? E aí a gente encerra essa parte de sistema nervoso. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas em todos os vídeos dessa série. É um assunto que tem muita informação. Eu vou pedir que vocês leiam, revejam os vídeos, leiam o material, os slides que foram mandados para vocês, e anotem as dúvidas, tá? Na próxima semana eu vou mandar um e-mail para vocês com uma data em que a gente vai realizar uma live no YouTube. Qual que é o objetivo dessa live no YouTube? Sanar essas dúvidas de vocês, tá? Por isso, não vai ser aula, tá, gente? Não é aula. A aula tá aqui. A aula eu já dei. Eu vou tirar dúvidas. Então, leiam, estudem, anotem aquilo que vocês não entenderam e levem para a live que a gente vai fazer no YouTube. Semana que vem eu vou mandar um e-mail marcando essa data. Tudo bem? Que a gente vai fazer esse bate-papo, a gente vai sanar as dúvidas de vocês. Mas para eu sanar a dúvida, para eu poder tirar as dúvidas de vocês, vocês já precisam ter estudado tudo, já tá com tudo bem assentado na cabecinha de vocês, tudo bem? Então, a gente encerra por aqui a parte do sistema nervoso central. Continuem em casa, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, segurem os idosinhos em casa, tudo bem? E vocês também, só saiam se for estritamente necessário, tá bom? Quando a gente ama alguém, a gente cuida do outro e a gente cuida da gente também, tá? Um grande abraço e até a próxima videoaula.